Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira é o dia do momento hipertexto, mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito, mas muito top. Como eu disse, quarta-feira é o dia do momento hipertexto, ou seja, é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana, e nós temos a nossa rede semântica. E, igual a semana passada, a nossa rede semântica dessa semana são duas palavrinhas, é uma frase. E a palavra, ou a frase, melhor dizendo, é ira divina. O que você entende quando você escuta a frase ira divina, ou quando você pensa na frase ira divina? Poste no seu Instagram, marque lá o @geraçãochamar, o @Ismael_Nunes, para que eu possa ver o que você entende, quais são as palavras que você associa com a frase ira divina. Quando eu olho para a ira divina e quando eu olho para o nosso texto base da semana, nosso Salmo 103, eu já lembro de 3 versinhos muito importantes que falam um pouquinho dessa ira divina, que é Salmos 103, do verso 8 ao verso 10. Que diz exatamente o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Uma coisa importante que nós precisamos entender sobre ira. Algumas pessoas acreditam que a ira divina é uma coisa ruim, é uma coisa assim pesada, é uma coisa assim que é para sempre, que Deus se ira e fica irado e ponto final. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que ira não é um atributo eterno, não é igual ao amor de Deus, não é igual à misericórdia divina. A ira, ela é uma coisa temporária, momentânea. Então quando ele fala sobre a ira, é a ira que Deus tem contra o pecado. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, tá? Então o momento que Deus irá se irar é quando ele for dar fim ao pecado de uma vez só no mundo. O momento que Deus fala assim, ó, chega de pecado. Vai vir a ira divina, a justiça divina. Então, mas para aquelas pessoas que seguem a Deus, a ira divina é uma coisa boa. Porque como ele vai dar fim ao pecado, então todos aqueles que seguem a Jesus, seguem a Deus, vão poder finalmente morar com o Pai. Olha que coisa boa. Então nós precisamos compreender e entender isso. Ira divina não é uma coisa ruim. A ira divina é uma coisa necessária. É necessário que o pecado acabe. Porque enquanto houver pecado, Cristo não voltou. E não sei você, mas eu quero morar com Cristo para sempre. Então eu anseio, eu tenho vontade dessa ira divina. Eu tenho vontade dessa justiça divina. Porque quanto mais eu sigo a Cristo, mais eu quero que Ele volte. Quanto mais você segue a Cristo, mais você quer que Ele volte. A ira divina não pode guiar a nossa vida. Nós não podemos viver achando que Deus é um monstro, que Deus é uma coisa má, que Deus é um cara que fica ali punindo. Deus não pune. Deus não pune, como eu já disse. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então Deus sim trará fim ao pecado neste mundo. E infelizmente algumas pessoas que não vão abrir mão dos seus pecados, que vão optar e vão escolher continuar com o pecado, irão se perder. Mas aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, aquelas pessoas que aceitaram que elas, por elas, não são nada, que elas só são alguém quando elas se aproximam de Cristo, que elas só são alguém quando elas entendem e recebem esta graça, assim como nós conversamos ontem. Então, se você não viu o vídeo de ontem, clica no card aqui para você entender um pouquinho mais sobre a graça que nós conversamos olhando para o Antigo Testamento. Enquanto a pessoa não aceita tudo isso, enquanto a pessoa ela não tem a vida transformada por Deus, enquanto a pessoa está apegada a este mundo, ela infelizmente vai se perder. E aí,
que entra também eu e você. Nós precisamos levar a mensagem de Deus. Nós precisamos levar a mensagem de graça? Sim. Mas nós também precisamos levar a mensagem que aquelas pessoas que não vão seguir a Deus, elas vão infelizmente se perder. Que essas pessoas, infelizmente, receberão a ira divina. Infelizmente, essas pessoas irão perecer. Deus não quer que elas se percam. Deus não quer que aquelas pessoas morram eternamente. Por Deus, Ele salvava todos. Mas Deus é tão bom, Ele é tão paciente, Ele é tão compreensivo, que Ele deixa para mim e para você escolher o que nós queremos na nossa vida. Se nós queremos viver com Ele eternamente, ou se nós queremos morrer eternamente. Qual é a sua decisão? O que você está escolhendo? Você tem medo da ira divina ou você está ansioso pela ira divina? Neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, sei que às vezes parece que a palavra ira quer dizer raiva, quer dizer que o Senhor tem uma raiva, parece, pela humanidade, mas na verdade nós entendemos que não é isso. O Senhor tem raiva do pecado. O Senhor não quer que o pecado exista mais. Então nós entendemos que a sua ira, ela é necessária para o fim do pecado. Que a sua ira é a justiça que tanto ansiamos. Então, Pai, que o Senhor nos ajude a compreendermos isso e a esperarmos, a termos esperança na sua santa justiça. E também, Pai, que o Senhor nos ajude a levar a mensagem para outras pessoas. Que o Senhor nos ajude a alcançar aquelas pessoas que estão optando por se perderem eternamente. Talvez por não conhecer o Senhor, ou talvez por conhecer o Senhor e permanecer ligado a este mundo. Então, Pai, que o Senhor nos ajude a levarmos tanto a mensagem de graça, quanto a mensagem do juízo. Para que aquelas pessoas não tenham medo da consequência do juízo, mas que através da graça elas anseiem pelo juízo. Então, Pai, fortaleça a cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais.